Estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Hoje estou aqui com Cibele Tucci, que é advogada na área de família, larga experiência, mestre e doutora em Direito Civil, e também aqui é uma prata da casa, ex-conselheira, ex-diretora, e, portanto, a gente aproveita aqui para chamá-la para um episódio que vai ao ar na primeira semana de março, em homenagem à abertura do Mês da Mulher. Isso faz que eu possa, pela primeira vez aqui, falar a data que eu estou gravando, que é dia 24 de fevereiro, e isso vai ao ar no dia 4 de março. E isso deixa ainda meu chefe, Dr. Rogério Tucci, que é meu chefe aqui no podcast, muito feliz, porque ele fica bravo com o meu... Ele fala que ele não gosta do meu bordão aqui, que é o bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde. Ele fala que o meu bordão não é bom. Então, hoje eu posso falar a data e não preciso usar o meu bordão. Cibele, seja muito bem-vinda aqui ao Asp Talks. Muito obrigada, é uma honra muito grande. Eu tenho muita saudade do meu tempo de ASP. Todas as vezes que eu recebo um convite de vocês, eu aceito com o coração, porque realmente as minhas lembranças associadas a essa casa são das melhores da minha vida profissional. Que bom, que bom. A gente fica muito feliz aqui de poder te receber e mais uma vez aqui agradeço. Eu queria começar aqui de uma forma um pouco, não só no direito, mas olhando até que eu acho que o direito de família, ele dá uma oportunidade para o advogado de ver a sociedade, né? E a evolução da sociedade, vamos dizer, na parte mais central dela, que é o nosso dia a dia aí em casa, a família mesmo. Você, desde que você começa a atuar, você passa pelo código, né? Você vem, tua formação é um pouco pós-lei do divórcio, assim, posteriormente, depois passa pelo todo o debate de Código Civil, jurisprudência se firmando e várias mudanças sociais. Você consegue, acho que é importante, até para a gente mostrar, a gente tem muito jovem aqui que escuta, fazer um rápido panorama, assim, dessa evolução e do que você foi vendo das mudanças, tanto no dia a dia do direito de família quanto na sociedade brasileira. E às vezes até mundial, né? Porque acho que a gente tem um certo reflexo, né? Essa sua colocação é muito interessante, porque eu tenho hoje acho que 45 anos de formada. Eu me formei cedo e eu comecei a trabalhar logo no começo da faculdade, como estagiária, tudo. E naquela época o escritório onde eu trabalhava era uma clínica geral, então eu já tinha um contato muito grande com a área de família e sucessão. Fui me especializar mais tarde, mas eu já tinha desde o começo da minha vida. E realmente isso que você está relatando é uma verdade que eu gostaria de... Não vou conseguir, mas eu gostaria de poder transmitir para gerações mais jovens. É muito interessante. Às vezes eu tenho a sensação de que eu assisti um filme, um longo filme de uma saga, entende? Que as coisas foram mudando. Muitas vezes, por exemplo, eu estou atendendo um cliente pela primeira vez, e aí vamos imaginar, a questão é alimentos para a mulher, né? Então, se o homem está me consultando, eu digo, a senhora acha que ela vai conseguir uma pensão alimentícia? Eu digo, olha, se você estivesse me perguntando isso lá atrás, quando eu me formei, eu ia dizer que com certeza absoluta. Totalmente. Porque era até ruim para o homem não pagar pensão alimentícia. Ele tinha que ser um perdedor para não ter que pensionar. Podia ser a filha do tio Patinhas, eu sempre uso essa figura. Ela vai receber pensão alimentícia. Hoje, a coisa evoluiu tanto que às vezes até os papéis se inverteram. É uma mulher que chega e me pergunta, será que eu vou ter que pagar pensão para o meu ex-marido? Então, quer dizer, não é uma coisa que acontece em 15 dias, não é? É uma evolução muito lenta e a cada movimento eu tive que ir modificando a minha cabeça, as minhas convicções, as minhas certezas. Quantas certezas eu tive alteradas ao longo dessa vida profissional. Então, realmente, foi uma... Em família e sucessão, eu acho que as mudanças sociais são as mais evidentes, elas são muito intensas e até por causa disso, o impacto dos precedentes jurisprudenciais, das decisões dos tribunais é enorme. Claro. Eu acho que até, eu posso dizer isso sem errar, na área de família, especialmente. Sucessão já é um pouco mais técnico, mas na área de família, a jurisprudência sempre anda adiante da positivação. Exatamente, está sempre andando, né? Até a gente pega até mudanças de termo, de pátrio poder, né? Que vai para poder familiar, guarda. E é muito interessante porque
nós estamos falando, olhando na perspectiva histórica, é muito pouco tempo, né? De certa maneira, tem gente que diz que a gente ainda está vivendo uma experiência, né? Que a gente não tem muito. A gente vai ver o que vai dar esse monte de alteração um pouquinho mais adiante, né? É verdade. E é interessante você usar esse exemplo do pátrio poder, como algumas expressões do direito de família ficaram estigmatizadas. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, era muito clara a divisão entre a família matrimonializada e o concubinato. Concubinato. E o concubinato não tinha esse estigma. Concubinato era a família de fato. Então, era uma coisa menos aceita socialmente, mas juridicamente falando, não tinha nada de espúrio. Era a relação, era a união estável de hoje, fora do casamento. A gente falava de concubinato como hoje se fala de união estável. E, de repente, eu vi essa guinada, né? Veio a lei da união estável, aí mudou a nomenclatura, porque eles quiseram separar para dizer que união estável era uma coisa que não era espúria, o concubinato era adulterino. A partir daí carimbaram o concubinato com um peso que virou uma palavra proscrita, né? Quer dizer, e não tinha isso. O pátrio poder também. Quando a gente falava pátrio poder, à torto e à direito, era a forma de se referir ao poder que os genitores, e a raiz era latina, não tinha nada de masculinização aí do poder sobre os filhos, mas de repente criou-se um movimento, que a palavra também não pode mais falar, você tem que falar poder familiar. E eu me pego muitas vezes com vícios do passado, falando coisas que hoje não são mais... A gente não pode mais utilizar. Eu fico carimbando a minha idade quando eu começo a usar determinadas expressões. Mas acho que todos nós, né, no fake news, eu acho que teve uma outra situação, uma outra questão que por um tempo mudou, né, a acabar com a culpa na separação, né? Eu lembro, quando começando, não existia ali, você fazendo os pedidos, isso não, né? Esse peso, de certa maneira, ter ido embora, divórcio que pode ser pedido diretamente, é interessante. Isso foi uma pressão da Igreja Católica, né, na época da promulgação da lei do divórcio. Então, para conseguirem fazer passar o divórcio, não podia ser um arrependimento puro e simples. Ele tinha que ser alguma coisa justificada por uma... quase que você podia dizer que era uma impossibilidade da manutenção do status quo. A vítima do ato ilícito do outro tinha que poder ter uma saída. E por causa disso, não é que a gente tratava de culpa, você não podia pedir, ali era o desquite, né? Você não podia se você não imputasse uma violação do dever conjugal. Aí pensa numa coisa abstrata, né? Você provar o que era a violação do dever conjugal. Era abrir uma caixa de Pandora. Cada coisa que a gente lia, né? Saía de tudo lá. Então tinha assim, apontar uma arma de fogo para você, podia ser ou podia não ser. Depende. Dizer, minha querida, acho que você engordou, também podia ser. Como não podia ser. Tudo ficava, essa avaliação da culpa era o processo do juiz boca da lei, né? Ele que dizia o que era. Exatamente. Aí até pegando esse ponto que você comentou, que a jurisprudência sempre, no direito de família, né, ela está na frente da positivação. E hoje a gente está nessa grande discussão aí que virou não vou falar Fla-Flu, porque nós somos Palmeiras, vou falar Corinthians e Palmeiras aqui, de quem é a favor e quem é contra essa alteração do Código Civil, ou um novo Código Civil, depende de que lado você dá essa conotação. Até isso é complicado a gente falar. Exato. E assim, existem muitas áreas que realmente a gente vê uma polêmica maior. Mas me parece que no campo da família e sucessões existe um consenso um pouco maior, até porque você vê a positivação aparentemente vindo justamente para casar com a evolução da jurisprudência. Você tem essa leitura também? Olha, Léo, esse é um assunto complicado, muito complicado, e eu acho que a minha colocação, a primeira, é exatamente essa do Fla-Flu. Desde sempre,
o direito foi um debate de ideias, né? É uma Sim, ciência em que claro. você debate teses. E desde sempre eu me senti muito confortável de adotar uma tese, outra tese, dizer que eu concordo com isso. Se você estudar, se você tiver um substrato para apresentar, você não só tem que se sentir muito confortável para apresentá-lo, mas também tem que ter a humildade de ouvir um lado Claro, contrário sem dúvida. com serenidade. O que eu tenho visto ultimamente que eu acho que tem que ser proscrito dos nossos meios? Tanto dos operadores do direito, quanto na academia, é essa história de fla-flu. Nós estamos virando, você é do time que é a favor ou você é do time que é contra? Eu não sou de time nenhum, eu sou do time do bom senso. Claro. Eu acho que eu tenho opiniões muito severas contra uma corrente e contra a outra também. Então, na minha opinião, de duas uma, ou nós vamos partir para a ideia inicial de que é uma reforma do Código de 2002, que nem é antigo. Pois é. Nós temos um diploma de 2002. Aí dizem, mas essa reforma começou nos anos 60. Sim. É assim Fato. que o direito muda. Claro. Se você olhar a longo prazo, o peso do Código Napoleônico até hoje, você vai dizer que ele é velho? Pois é. Quer dizer, não é assim que as coisas funcionam no direito positivado, no direito codificado. Então, se é uma reforma, se nós estamos pensando em mexer em alguns tópicos que realmente estão desatualizados, precisam ser mexidos, a sociedade mudou, nós aprendemos muita coisa, então vamos reformá-lo, mas reformar sem modificações estruturais. Sim. Agora, se não é uma reforma, vamos pegar todo esse trabalho da comissão e usar como primeiro passo no sentido da construção de um novo diploma. Novo código, mas ele tem que ser debatido, ele tem que ser repensado, ele está com muitas lacunas, com muito... Por quê? Porque houve várias comissões, a cada uma delas se delegou uma tarefa. Não tinha uma espinha dorsal. Exato. É engraçado, a espinha dorsal foi construída depois. Ao contrário, né? Então, as comissões chegaram a conclusões. Quando eles viram que tudo aquilo tinha um material muito extenso, eles tentaram unificar. Mas não deu para unificar. A linguagem não é uniforme. As linhas mestras não estão uniformizadas. Então, isso aí é tudo perdido? Não. Vamos usar isso para ver o que é aproveitável, o que não é aproveitável, se o momento é realmente de uma recodificação ou de uma reformulação do direito. Eu vou te dar um exemplo. Grande parte das colocações favoráveis à modificação no direito de sucessão é a tal da história da herança do cônjuge. Claro, esse então, é o debate. É o debate. Então, vamos lá. Nós tínhamos o Código de 1916 que funcionava maravilhosamente bem e que tinha lá como sucessores os descendentes e os ascendentes, em terceiro lugar o cônjuge e o companheiro. Estava tudo funcionando direitinho. Quando promulgaram o código guindando o cônjuge a herdeiro, vamos primeiro falar de herdeiro legítimo, depois a gente vai falar de herdeiro necessário. Isso é uma novidade. Isso impactou. Olha que eu andava com o projeto de código debaixo do braço, estudando para... Eu fiz faculdade, eu me formei em 2001. O código veio em 2002. E assim, a Maria Helena Diniz falava, eu não posso dar porque eu não sei se vai promulgar ou não vai. Exatamente. Então eu estudei no velho, praticamente. Exatamente. E eu confesso que apesar de tudo que eu já tinha, naquela época eu estava ainda na área de obrigações, e eu não tinha me dado conta que o cônjuge ia virar herdeiro. Quando virou herdeiro, eu falei, nossa, que confusão que vai dar isso. Meu Deus, isso aí vai ser uma coisa... Quem inventou? Olha que eu fui ver quem inventou, eu vi que tem inúmeros sistemas que tem o cônjuge como herdeiro. Sim. Não é uma novidade do legislador brasileiro, é um negócio que veio, tudo mais. Criou problemas? Criou. Criou uma porção de obstáculos a serem transpostos. Porque era uma coisa que as pessoas casadas, por exemplo, no regime da separação de bens... Essas não entendiam como é que o regime patrimonial do casamento superava o evento morte. Eu posso na vida e não posso na morte. E a resposta é muito simples. Um é efeito patrimonial do casamento. Quando você morre, acabou o casamento. Não tem mais casamento, exatamente, né? Para o pacto... Claro. Então, a outra é a regra da sucessão. Então, houve essa revolução aí a respeito desse conceito...
10 anos de vigência do Código, vem aquele julgado da ministra Nancy Andrighi, que praticamente revoga o 1829, parágrafo 1º, e cria-se uma celeuma. Depois passam mais 10 anos com uma insegurança jurídica enorme. A gente não sabia como fazer um planejamento sucessório, porque você não sabia quem ia herdar o quê. Dependia do Estado, do tribunal, do humor dos ministros do STJ. Então, era uma coisa muito complicada. Tudo isso criou uma celeuma tão grande. Tem que revogar o Código. Eu tenho uma opinião simplista, talvez simplista demais. Ela não deve estar correta, porque ela é simples demais. Qual é todo o problema? É o cônjuge ser herdeiro necessário. Claro. Porque se você tirar o cônjuge como herdeiro necessário, você resolve tudo. Aí você fala, mas o cônjuge não devia herdar. Devia. Porque na camada mais simples da sociedade, isso é uma ferramenta muito valiosa. Porque isso garante a coesão patrimonial, garante tanto a segurança dos mais idosos, quanto a segurança da prole que perde o genitor muito cedo. Quer dizer, é uma situação que conforta muita coisa, fica tudo muito bom. Aí dizem, mas você está acostumado a trabalhar com uma camada da população mais abastada, que pode fazer testamento, os mais simples não podem. A minha resposta também é muito simples. Se a pessoa é tão simples que ela não tem dinheiro para pagar um testamento, ela muito provavelmente não tem problema patrimonial nenhum. Pois é. Não tem nada. O testamento custa muito barato. Se você sai daquele que tem uma poupancinha e um automóvel, para você passar para um que tem uma casa e uma empresa e um investimento bancário, esse pode pagar o testamento. Claro. Não, e acho que o que você coloca até isso quando a gente fala da camada da população mais baixa, não vou falar aqui, eu não tenho estatística para falar disso. Mas muito provavelmente ali não há pacto e não há separação. É comunhão parcial. Porque essa, vamos dizer assim, que tem hora que acho que até um ponto, acho que o direito de família, a lei, ela não pode ir contra a rua, vamos falar assim, isso, né? Porque isso. é muito, então a pessoa fala, é muito intuitivo para o cidadão. Eu casei em separação. Como é que eu não posso escolher isso? Eu vi essa indignação algumas vezes. Muitas então vezes. Você vê uma contradição, mas é justamente no caso em que houve a separação no pacto, escolhida. E isso nasce de patrimônios grandes. Quer dizer, essa necessidade de separar é porque você tem um patrimônio particular. E às vezes, assim, é o patrimônio e a necessidade de não misturar. As pessoas casam 4, 5 vezes. Pois é, isso. Eu tenho a prole do primeiro casamento, a prole do segundo casamento, a prole... Aí faz uma mistura, a separação de bens ajuda. Claro. Se você não permitir que isso vá para depois do evento morte, você complica as coisas. Como você faz? Com o testamento. Revoga o 1845, não é herdeiro necessário. Aí toda essa revolução da reforma para resolver esse problema... Eu concordo com você, é pontual. Isso era muito fácil. Era fácil de fazer, era rápido de fazer, não precisava ficar inventando a pólvora, porque aí, quando você dá as ferramentas, eu acho que a vaidade das pessoas leva... tive uma ideia. Todo mundo tem uma ideia boa. Eu tenho um monte de ideias boas. Mas graças a Deus que as minhas ideias todas não viram lei, porque se elas virassem, o negócio ia ser complicado, porque eu mudo de ideia também, entende? Então, é isso que eu digo. Você precisa ver as soluções mais simples e mais urgentes para dar tempo ao tempo dessa ideia de reforma amadurecer de uma forma adequada. Com toda certeza. A gente aqui na casa, a nossa posição, nós não fomos contra nem a favor. A nossa posição aqui foi, o que a gente é contra é algo colocado para ser feito rapidamente. A gente acha que isso precisa de debate, precisa ser depurado. Então, até quando você coloca muito bem essa forma de se enquadrar como reforma ao código, isso tem impacto na forma que o andamento do processo legislativo... Evidentemente. Então, nosso lado vai ser, não pode ter andamento de urgência, todo mundo tem que ser ouvido, conversado. Evidentemente. E não há urgência em fazer isso, né? A nossa... como diz, a jurisprudência está decantada aí, de certa forma. Esses grandes problemas nos últimos 20 e tantos anos a gente foi resolvendo de uma forma... E de uma forma muito sensata, Exato. sem engessamento. Eu vou te dar um outro exemplo. A tal da lei da alienação parental.
Tá? Alienação parental virou um mantra. Total, Né? Não é mais um instituto, é um mantra. E essa alienação parental... É a duplinha, medida protetiva, alienação parental. Está em todo caso E aí, agora. o que é? Você não consegue explicar o que é, porque o conceito ficou tão fluido que ele escapou de todo mundo. Então, atrasou 15 minutos e alienação parental. Falou, nossa, o papai gostaria de ficar mais com você, alienação parental. Tudo alienação parental. Por algum motivo que me escapa, as mulheres passaram a entender que essa lei de alienação parental é contra elas, contra o interesse delas. E estão criando um movimento para revogar a lei de alienação parental. Né? Só que, assim, muito sinceramente, quando foi promulgada a lei de alienação parental, eu era contra. Eu dizia, não precisa disso. É óbvio que essas condutas são ilícitas. Pega lá o rol do que é alienação parental, e eu dizia muito isso em palestra, aqui nessa casa, que era a época da promulgação. Eu falava, quem em sã consciência vai dizer que essas condutas aqui são lícitas? Ninguém. Claro. Não precisa pôr na lei. Mas acontece que puseram na lei. E a lei vigorou durante muitos anos. E o que vai acontecer se essa lei for revogada? A mensagem que vai se passar para a sociedade é de que aquilo lá ficou lícito. Sim, é verdade. É uma coisa surreal. Não precisava da lei. Então, eu estou usando exatamente esse exemplo para dizer, não precisa positivar tudo. Claro. Tem determinadas coisas que o movimento jurisprudencial, os precedentes, o bom senso, um sistema sólido como o que nós temos um sistema sólido. Nós temos um código respeitável. O Código de 2002 é um diploma de excelência. Então, usa aquilo, usa a experiência e permite que a sociedade evolua para cima, para baixo, que as coisas se assentem melhor. E quando houver realmente uma coisa sedimentada, que exige uma reforma pontual da legislação, é importante. Agora, há uma opinião, e ela é bastante difundida, de que o código precisa ter inteirinho reformulado. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Pode ser que eu esteja enganada. Eu não tenho essa necessidade na área que eu atuo. Mas tem muita coisa que precisa ser melhorada. Só que você melhorar querendo inverter o processo legislativo, resolver as coisas em 15 dias, não estabelecer uma diretriz mestra, que tinha no Código de Miguel Reale, tinha em todas... O princípio vindo, né? Pois é. Então, aí você desestrutura, você pode, como eu, ter um receio de que o resultado não vai ser bom. Exato. Nós tivemos aqui tive uma entrevista aqui com a Paula Forgione, que integrava a comissão na área de direito empresarial, e ela falava, várias vezes a gente tinha uma posição X, só que aí a votação era agregando os outros, aí pessoas que não eram da área acabavam votando e não prevaleciam. Então, é um pouco o que você está dizendo, vira essa coxa de retalhos, sem uma espinha. E aí você vai dizer, por exemplo, que a comissão não tem valor. Pessoas como a Paula Forgione, que é uma professora da melhor qualidade, inclusive tenho a honra até de ser minha amiga, mas as pessoas que estavam lá, não vou citar nomes para não ser injusta com ninguém, eram do melhor calibre. Eram pessoas de muita aptidão, talentos mesmo. Sem dúvida. Mas eles todos foram vítimas disso. Tinha que ouvir fulano, tinha que ouvir Beltrano, tinha que fazer uma coisa muito rápida. Temos 15 dias e eu cheguei a ser assim, consultada por alguns colegas. Mas o que você acha de tal? Eu falei assim, mas quantos meses eu tenho para te dar essa resposta? Não, é para amanhã. Amanhã, pode me falar? Falei, eu vou te dar uma resposta ruim. Eu vou te dar uma resposta ruim, porque eu não pensei ainda a respeito. Então, eu cheguei a mandar uns e-mails de umas coisas que não estavam... Que depois eu mesma lendo, falei, gente, isso aqui não é bom. Eu mesmo sugeri um negócio que não é bom. Então, não é assim que se faz um código. Agora, mudanças pontuais, essas eu tinha na ponta da língua. Claro. Inverte essa palavra. Quer ver uma outra coisa a respeito do código que eu acho para mim até engraçado? Vamos transformar o diploma, vamos transformar a linguagem do diploma numa linguagem mais acessível. Aí eu pergunto, acessível a quem? Você já viu leigo se distrair lendo o Código Civil? Deixa eu andar com o Código Civil aqui e poder... Quem lê o Código Civil é técnico. Pois é. Quem lê o Código Civil, e a gente não pode achatar e pensar que o técnico não vai entender o que está lá. Tem expressões que estão cunhadas, elas têm na minha área,
aquestos. Aquestos, Você exatamente. perguntar para qualquer pessoa, para qualquer lei, o que é aquesto, a pessoa fala, nunca ouvi falar, não sei o que é. Para nós tem um significado de bibliotecas. Claro, Né? sem dúvida. Tá tudo explicado, já sei o que é aquestos. Ah, não, mas aquesto é uma palavra antiquada, vamos tirar. Eu falei, vai substituir por o quê? Pois é. Então você vai ter que fazer um parágrafo de 15 linhas para explicar o que é aquestos quando todo mundo já sabe. Por que vai mudar a linguagem? Algumas coisas estão arraigadas, e isso em todas as áreas. Penhora, arresto, É isso. vamos mudar. Isso. É palavra difícil, ninguém usa no dia a dia. Mas o leigo não precisa saber. O leigo né? não precisa saber. E é muito diferente desse, de certa maneira, às vezes, um movimento de menos juridiquês na hora de dar uma sentença. Porque acho que há um simbolismo. Né? É diferente. O cidadão está tendo o caso dele resolvido e ele precisa ter compreensão do que foi E mesmo para fazer petição, claro, essa linguagem rebuscada em petição também, isso é completamente... Mas no não é código lei. é outra história. Né? Porque as palavras ali, elas têm... Quantas vezes você já deve ter se deparado, eu algumas centenas, que você fica horas lendo um artigo para ver se a vírgula significa que a segunda parte diz respeito à primeira ou à segunda. Aí você fica com aquela interpretação por causa da vírgula. Como eu brinco com meus filhos, eu sou corintiano, a gente estava ensinando, e tem uma hora que fala altaneiro. Vai mudar? A palavra é difícil, mas tá lá no hino, nós vamos ficar É isso, e também nós não precisamos, tudo bem que a erudição não é rebuscar a linguagem, mas a gente não precisa começar a nivelar. A nivelar, não. Tudo Como acho que você colocou, a lei, ela tem que ter, ela vai ser interpretada por técnicos, é a mesma coisa a gente pensar um trabalho científico. Não dá para ser coloquial. Não dá para ser coloquial. Não dá para ser coloquial, seu... não dá para ser bonito. Quantas vezes... não é uma escrita agradável. Eu me deparei, por exemplo, com um contrato, fazendo um contrato, um pacto, alguma coisa, que então eu repito a renúncia, e em caso de renúncia, se houver renúncia. Porque se você tirar, fala assim, de repente alguém vai interpretar que aqui não é. Então é um texto ruim. A nossa é isso. Esse acho que é um exemplo excelente, né? No dia a dia, você escrevendo um artigo, eu sempre me preocupo em não repetir palavras, você ficar aqui. E no contrato é o contrário, tem que repetir 500 vezes, chovendo, molhado, e ainda assim dá problema. Não, eu me lembro que uma vez eu fiz uma separação de um casal que morava no exterior, e por algum motivo eles precisavam fazer o divórcio aqui no Brasil. A questão era complicada, não veio ao caso. Mas eu sei que nós fizemos a 4 mãos, eu aqui no Brasil e um advogado americano, o acordo de separação desse casal, né? E eu não acreditava no que o advogado americano me mandava pôr. Era assim, para nós até uma violência, porque assim, se a parte disser isso, se a parte pensar que vai dizer, se o amigo da parte pensar que ela disse que o vizinho dela tinha dito. Então, eram umas cláusulas que não tinham o menor sentido. Bom, o advogado me convenceu que precisava ser assim, porque lá nos Estados Unidos, onde iam aplicar, precisava ser assim. Tá bom. Chegamos numa audiência, no tempo que as audiências ainda eram presenciais, e o juiz, nos divórcios consensuais, ele tinha que receber os dois, para perguntar se eles estavam convencidos. Isso foi abolido, mas era até uma prática boa. Mas aí era um juiz muito chato, e ele falou, doutora, a senhora está com a peça aí? Eu gostaria de ler. Eu falei, excelência, tem 52 páginas, e eles já leram, com a minha assessoria, com a assessoria da outra parte. Doutora, eu vou ler. E aí ele começou a ler aquelas cláusulas chatérrimas. Chegou num ponto que ele falou, eles conhecem o conteúdo? Eu falei, conhecem, sim, senhor. Eu vou, tá bom, aqui pode assinar. Não aguentou, porque o texto era muito, muito chato. É maçante, repetitivo. Não eram 50 páginas, mas eram umas 20 de abobrinhas. Então, é muito interessante isso. Indo um pouco na linha aqui de jurisprudência, a gente tateou um pouco. Tema de segurança jurídica, né? Estabilidade de jurisprudência, que acho que você bem colocou. A gente tem hoje vivido aqui, está havendo uma discussão aqui no âmbito do Tribunal de Justiça de especializar as câmaras de segundo grau, né? Criar câmaras. Hoje a gente tem, de certa maneira, a gente que está sabe lá o privadão, lá o antigo privadão, que é o DP1, cuida bastante de família. E está aí uma discussão de transformar talvez 3, 4 câmaras só de família, seguindo um pouco o que a gente tem em primeiro grau, que são varas especializadas. Você vê isso
como necessário, com bons olhos? O que você acha? Olha, eu não sei como é que esse assunto está sendo tratado pelos meus colegas do meu segmento, mas assim, eu tenho muito medo dessa especialização de câmaras. Porque eu vou explicar de uma forma bem associada ao que eu vinha falando. Tá. A construção jurisprudencial em matéria de família e até de sucessão é importantíssima. Se você tem um tribunal com o impacto e o peso de São Paulo, atribuindo as decisões a respeito de uma matéria tão relevante para 3 câmaras, para 2 câmaras, para 4, você engessa. Eu fico muito preocupada que você não tenha a possibilidade de ter a divergência de entendimentos. A grande riqueza da 1 a 10, né? É exatamente serem 10. Então, você tem uma porção de posicionamentos que são renovados. Então, a segunda está falando uma coisa, a terceira está falando outra. E você tem a expectativa de convencer do posicionamento contrário. Quando você reduz o número de pessoas que têm a caneta na mão, eu fico muito preocupada. E é engraçado isso. Por exemplo, no tribunal estão com essa preocupação de especializar. Deve ter. Eu não estou tão inteirada do assunto a ponto de poder fazer uma crítica. Acho que é um debate que está se iniciando. Está surgindo. Está surgindo. Mas eu tenho essa restrição. Agora, por outro lado, tem um problema muito maior do tribunal que não está sendo endereçado. Qual é o problema? Há muitos anos criou-se um mito de que as varas de família e sucessão eram deficitárias, que elas atendem poucos casos. Então, pega lá, quantos processos são julgados na civil? Quantos são julgados na família e sucessão? A família e sucessão julga muito menos. Então, vamos tirar os auxiliares. Há muitos anos os juízes do primeiro grau estão sem auxiliares. E é uma falácia você dizer que trabalha menos a vara de família e sucessão. Nas varas cíveis, você tem os processos de massa. Claro. Você tem coisas que você julga com uma canetada, 15, 20, tudo igual. Idêntico. Vara de família não tem uma ação de alimentos que você pode jogar de baseada. É tudo parecido? É tudo parecido. Mas você tem que olhar. Caso é caso. Essa menina aqui tem algum problema de saúde, que precisa de um médico. Esse aqui toma injeção de crescimento, que custa 15 mil reais. Esse aqui perdeu o pai, não tem como se sustentar. Você tem que ver, porque são coisas importantíssimas. Claro. Então, são audiências longas, são sentenças longas, muitos recursos. O meu marido é professor de processo civil, né? Então eu sempre brinco no escritório que quem quiser aprender processo civil tem que vir trabalhar comigo. Porque onde mais tem agravo. É onde mais tem recurso. Você tem tudo no processo de família, né? Então, quer dizer, é um processo com muita, muita litigiosidade. Agora, você vai deixar o juiz de primeiro grau sozinho, sem um auxiliar? Não, e acho que até um ponto que você está chamando, porque que é até refletindo um pouco sobre esse tema, até dizendo, o juiz de família, o bom juiz de família não tem que sentenciar mérito, ele tem que fazer acordo. Juiz bom de família faz acordo, e acordo toma muito tempo. Leonardo, eu até vou nomear uma juíza do Central aqui, que eu gosto muito do trabalho dela, a doutora Cláudia Caputo, até no fim de uma audiência. Ela é uma unanimidade, né? No fim de uma audiência, a gente estava justamente conversando a esse respeito. Acabou a audiência, estava lá assinando o termo, tudo, e ela comentou, ela falou, os senhores estão vendo? Nós estamos aqui, essa audiência durou 3 horas e meia, nós estamos numa tentativa de acordo, ouvimos todo mundo, brigamos com todo mundo, tudo. Isso aqui não pode se tomar como padrão de que eu fiz uma audiência só. Claro, é isso. Isso é muito mais. E a importância do empenho do juiz para fazer o acordo, para trazer as soluções vindas das partes, elas são muito mais eficientes. Sem dúvida. Né, para pacificar o conflito. Esse juiz de família, ele tem que ser talhado para isso. É um outro tipo de judicatura. Até isso que você diz, eu sempre conto uma passagem, foi até num caso em que eu conheci a Viviane Girardi, aqui, nossa primeira presidente, e isso faz 20 e tantos anos, e era um caso que tinha justamente um problema de guarda, visita, retirada, tal. O juiz era o Ayrton Pinheiro Franco, que hoje está na assessoria da presidência.
E ele me conhecia a Viviane, e estava um problema, pedindo para cumprir ordem no fim de semana, oficial de justiça e pegar a criança. Ele pegou e ligou para a Viviane, ligou para mim e falou: pessoal, vocês não conseguem resolver? E resolvemos. Então, o juiz de família ele precisa ser uma pessoa diferenciada e precisa de tempo. Há desembargadores que convocam as partes para o gabinete. Exatamente. Não somos advogados. Tragam as partes. Eu já fiz sessão de terapia em gabinete de desembargador. E não é com o assessor, não. Com o desembargador. Ele quis ouvir, quis entender o que estava acontecendo. Isso é altamente eficiente. Exatamente. Né? E é uma dedicação que ninguém enxerga. Então, o juiz de primeiro grau, especialmente no Foro Central aqui em São Paulo, ele está muito solitário. Eu me lembro da época que eles tinham auxiliares, a coisa fluía muito melhor e os números da vara de família não podem ser comparados em termos absolutos com números de varas empresariais, de varas... São diferentes. Né? É tudo diferente. Cada uma tem a sua peculiaridade. Cada um no seu quadrado, como se diz, né? A gente falando aqui de segurança jurídica, estabilidade de jurisprudência, a gente antes aqui estava conversando um pouquinho sobre uma recente decisão do STJ relacionada a bens no exterior. Eu acho que como a gente está nessa toada, é bom até você dar uma pincelada específica nesse caso, porque mostra um pouco essas inseguranças que a gente vive às vezes. Eu até te agradeço, porque a visibilidade que a ASP tem, eu acho que isso é uma questão que tem que ser pensada. Desde há muito tempo, firmou-se um entendimento de que a jurisdição brasileira não poderia abarcar a partilha, entre aspas, de bens no exterior. E isso vinha sendo usado, está pacificado. É evidente que o juiz brasileiro não vai partilhar uma casa em Miami, nem mesmo um ativo financeiro de um banco de Miami, porque o gerente do banco não vai atender uma ordem judicial para transferência da titularidade daqueles ativos. Então, não temos jurisdição. A gente julga a partilha dos bens situados no Brasil e o juiz do local julga conforme a lei aplicável, que às vezes é até a lei brasileira. Exato. Né? Às vezes o direito estrangeiro fala, esse casamento é regido pelo direito brasileiro, como é que no Brasil vamos fazer a partilha? Exatamente. Esse falecimento é de uma pessoa que tinha domicílio no Brasil, como é que o direito brasileiro rege? É muito comum. Eu já cheguei várias vezes a dar o affidavit, que é aqueles pedem, como é que se aplica o direito brasileiro, são opiniões bem circunspectas, assim, sobre como que divide o bem aqui. Então, estava tudo pacificado, estava tudo muito bem. O que acontece? Se você considerar que esse meio é uma coisa engessada, então você fala assim, Brasil é um negócio e exterior é outro, você cria uma certa idiosincrasia, né? Você permite que grandes percentuais do patrimônio sejam alocados no exterior, desprestigiando quem está aqui e não tem acesso ao que está lá fora. Né? Então, criou-se um entendimento de que o Brasil não vai julgar a partilha, mas vai levar em conta. Aqui em São Paulo isso estava disseminado. Era um entendimento que estava bem claro. Você tem que ver o bem que está no exterior para fazer a conta, incluindo esse bem. Por quê? Se você tem um patrimônio de 100 e 30 estão alocados com o varão português, que está lá em Portugal, ele já ficou com esses 30. Ele tem que compensar esses 30 com o patrimônio que está aqui, de forma tal que aqui no Brasil a mulher receba uma parte que compense, ele vai receber só 20, para ficar 50 para cada um. Então, isso era difícil de fazer? Era trabalhoso? Era. Tinha que voltar os olhos para o patrimônio que estava lá fora? Tinha. Mas acontece que estabelecia justiça. O STJ, muito recentemente, firmou um entendimento no sentido de que os bens que estão no exterior, para fins de inventário, então já começou partilha ser tratada com uma duplicidade. Tá. Partilha do divórcio e partilha do inventário. É uma construção com base aí na LINDB, qual o direito sucessório aplicável, tudo mais. Dizer o seguinte, os bens alocados no exterior não vão ser julgados pela jurisdição brasileira. Até aqui estamos ok. Mas eles não vão sequer ser levados em conta para o cálculo das legítimas. Isso está no precedente. Isso abre, não é uma porteira, isso abre um estádio de futebol para fraude.
Então, agora, como é que você faz planejamento sucessório? Você manda tudo para o exterior. Você tira do filho fora do casamento, você tira do cônjuge de quem você se separou, você muda o regime de bens, você faz tudo o que você quiser, passando os bens para o exterior e dizendo, isso daqui está segregado e não vai ser computado para a legítima, porque tem uma consequência. Quando você, no inventário, não computa o que está no exterior para o cálculo da legítima, você não computa para a ameação também. Sim, exatamente. Fica totalmente então, fora. A ameação não tinha nada a ver com isso, mas a ameação acaba sendo levada de roldão para essa segregação de dois ativos, um no exterior e o outro no Brasil. Aqui. O mundo tá sem fronteiras. Essa é uma... Mandar bens para o exterior hoje em dia, regular, declarado imposto de renda, você manda o patrimônio licitamente para o exterior e o põe a salvo. Quer dizer... Num clique. Num clique. Não, o que para mim, assim, durante tanto tempo, eu tive discussões várias. Como é que no Brasil não permitem que você escolha a lei que vai reger a sucessão? A maioria dos sistemas permite, você pode pôr no testamento. Não, a gente não faz isso. Agora pode. Escolhe que país você quer. Escolhe aonde você vai mandar o dinheiro. Você acabou de escolher o país que vai... porque tem vários países que não têm a reserva legal. O que é a reserva legal? A cota da legítima. Sem dúvida. Então, você lesa escancaradamente... Por exemplo, irmãos, quer favorecer um? Você é meu filho. Eu mando dinheiro para você no exterior, acabei de lesar os outros todos. Exatamente. Então, isso tem um peso e já está sendo repetido no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu não vou dizer que em algumas circunstâncias não me favoreceria, até me ajudaria. Tem hora que... Enfim, mas é que não está certo. Você está falando um ponto de vista de estudiosa. Não está certo. Vai criar uma possibilidade de fraude à lei imensa. Vai acabar legítima para pessoas que têm... Tem patrimônio. Que é justamente onde importa, né? Onde pega. Onde importa. Pega. Exatamente. Sibeli, a gente andou bastante aqui no tempo, então eu queria te fazer uma última pergunta aqui, que eu costumo fazer, principalmente pensando nos mais jovens, e principalmente você que passou aqui pela casa, enfim, falar um pouco de associativismo, importância de se ligar a associações, esse trabalho mais conjunto, né? As pessoas entenderem, porque a gente às vezes sente um pouquinho que os mais jovens estão perdendo um pouco a noção de importância do que é estar dentro de uma coletividade, o que uma associação pode fazer por você e pela própria sociedade. Até brinco aqui que se fala muito que a gente precisa ter menos Estado, eu acho que a gente podia fazer o contrário, precisamos de mais sociedade civil, aí naturalmente o Estado fica menor comparativamente. Então eu queria só um pouco de suas palavras sobre isso aí para os nossos jovens, principalmente, aí para a gente fechar. Eu acho importantíssimo, porque uma coisa que eu aprendi aqui dentro da associação é que a gente tem os olhares voltados para grandes escritórios, grandes grupos que têm as suas ferramentas para se defender e tudo mais, mas o grosso da advocacia mesmo, a advocacia do dia a dia, o advogado, aquele que ficava com a barriga no balcão quando o balcão existia, quando o balcão existia, ele é muito solitário. Ele é uma pessoa que não tem quem fale por ele, quem consiga defendê-lo, quem consiga entender as suas necessidades, quem consiga levar até as suas demandas práticas. Claro. Tipo, coisas assim, eu preciso de algum lugar no cartório que me diga como é que eu faço para expedir um mandado de levantamento. A interlocução por meio de uma associação, como a Associação dos Advogados, é muito mais eficiente. Ela cria um fórum de debates de ideias. Eu me lembro que quando eu vim aqui para o conselho da associação, um dos conselhos mais poderosos que me deram, mais importantes que me deram, foi fale por último. Por que fale por último? Porque você senta num colegiado de 21 pessoas com um monte de convicções. A partir do momento que você começa a ouvir opiniões, você percebe que a sua não é tão boa. E você ouve, e você troca ideias, e você... Então, eu usei muito isso e muitas vezes até ri intimamente, porque eu manifestei uma opinião por último,
completamente diferente da que eu você tinha pensou. inicialmente, e aquilo passou por brilhante. Mas é lógico, eu tinha ouvido todo mundo falar e eu tinha condensado um entendimento muito mais inteligente do que o meu. Então, essa ideia de associação, de troca de ideias, de troca de ferramentas. Ontem mesmo eu recebi um e-mail da associação com as ferramentas da biblioteca, da nova biblioteca. E eu fiquei pensando, eu quando estava aqui dentro, era a menina dos meus olhos, era trabalhar com a biblioteca. Eu fiquei pensando, quantos advogados não têm acesso a grandes bibliotecas, Claro, nem virtuais, nem físicas, e que têm esse material todo? Eles precisam ser alertados disso. Você pode usar, você tem ferramentas muito eficazes. É um arsenal aqui É à um arsenal, disposição do coisas advogado. práticas. Então, as ferramentas para fazer cálculos, a ferramenta para acessar a jurisprudência, todo o valor que agregou o certificado digital da hoje, associação. Validadores de documentos que nós temos digitais. Hoje é uma É isso. amplitude O advogado que está por aí sozinho, ele precisa lembrar que ele tem uma associação cuja vocação é muito menos política, né? A gente deixa uma seara política para a ordem ocupar, e muito mais de amparo às necessidades de fornecimento de material, fornecimento até ser a voz do advogado perante os tribunais, perante os juízes, para resolver problemas do dia a dia. É uma ferramenta muito importante e precisa ser difundida essa ideia de que juntos nós somos mais poderosos e melhores. Muito bem colocado, Cibele, muito bom. Agradeço demais aqui teu tempo. Foi um super prazer ter você Muito aqui. obrigada, Léo. O convite assim, me agradou demais participar daqui. E você, com o seu talento, soube me levar a falar exatamente das coisas que eu mais gosto. Que bom, fico muito feliz. obrigada. Fico feliz. Obrigado a todos, até a próxima.